Passo número 1. Em direção à riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Quando é do IC. Barnes desceu do trem de carga em East Orange, New Jersey. Há mais de 50 anos, poderia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto se encaminhava dos trilhos da estação ao escritório de Thomas A. Edison, sua mente trabalhava. Via-se na presença de Edison. Ouvia-se pedindo uma oportunidade a Edison de concretizar a consumidora obsessão de sua vida, o desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança. Não era um anseio. Era um desejo agudo, que transcendia a tudo mais. Era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Edison, no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez, seu desejo traduzira-se em realidade. Estava em negócios com Edison. O sonho dominante de sua vida tornará-se realidade. Barnes foi bem-sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo, por trás daquele objetivo. Nenhum caminho para a retirada. 5 anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava. Para todos, menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Edison a cada minuto desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison, mais do que qualquer outra coisa na vida. Criou um plano para atingir seu propósito, mas destruiu todas as pontes atrás de si. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante de sua vida, e finalmente um fato. Quando se dirigiu a East Orange, não disse a si mesmo: tentarei induzir Edison a dar-me alguma espécie de emprego, mas sim, verei Edison e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse: conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso falhe em obter o que quero na organização Edison. Mas disse: só há uma coisa no mundo que estou resolvido a obter e é uma sociedade comercial com Thomas A. Edison. Queimarei todas as pontes à minha retaguarda e arriscarei todo o futuro na minha capacidade de conseguir o que quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história do sucesso de Barnes. Ele incendiou seus navios. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam em número os seus. Embarcou soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos que os tinham transportado. Dirigindo-se aos homens, antes da primeira batalha, disse ele: vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos deixar essas praias vivos, a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora, vencemos ou perecemos. Venceram. Toda pessoa que vence numa iniciativa deve estar pronta a atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim procedendo é que se pode ter certeza de um estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer, o que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua State, vendo os escombros fumegantes do que tinham sido suas lojas. Fizeram uma conferência para resolver se tentariam reconstruir, ou se deixariam Chicago para começar outra vez, numa parte mais promissora do país. Chegaram à decisão, todos exceto um, de deixar Chicago. O comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse: senhores, nesse mesmo lugar construirei a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa incendiar-se. Isso foi há quase um século. A loja foi construída. Lá está ela hoje, monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marshall Field fazer o que seus colegas comerciantes fizeram.
Quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrio, arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente a todos os que têm êxito, dos que fracassaram. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las num estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e meios definidos para adquiri-las, sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso, trará riquezas. 6 passos que transformaram os desejos em ouro. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmudado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos, definidos e práticos. 1. Fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas, quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para essa positividade que será descrita em capítulos subsequentes. 2. Determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe o algo de graça como realidade. 3. Estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para levar a cabo seu desejo e comece já, quer esteja pronto, quer não para pôr o plano em ação. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o limite de tempo para sua aquisição. Estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva, claramente, o plano através do qual pretende acumulá-lo. 6. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes por dia, uma vez antes de deitar-se à noite e outra após levantar-se de manhã. Ao lê-la, veja, sinta e acredite-se já de posse do dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º parágrafo. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. Eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo dinheiro tão avidamente que seu desejo chega a ser obsessão, não terá dificuldades em convencer-se de que o obterá. O objetivo é querer o dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo que você se convence de que o terá. Princípios que valem 100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados nos princípios operantes da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil, a todos os que não reconhecerem a segurança dos 6 passos, saber que a informação que transmito veio de Andrew Carnegie, que começou como operário comum numa fábrica de aço, conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil saber, também, que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas A. Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Os passos não exigem trabalho árduo, não impõem sacrifícios, não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação, mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso, ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir dinheiro. Você deve saber, desde já, que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nesta corrida de riquezas devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de compra e venda, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para fitas de cinema. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer. Propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riquezas,
Devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as, as forças ou impulsos do pensamento, em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todos os tipos de utilidades que tomam a vida mais agradável. Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você zombando do sonhador. Para conseguir os grandes prêmios nesse mundo mudado, e preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso, o espírito que serve de sangue vital do nosso próprio país, a sua oportunidade e a minha, para desenvolver e negociar nossos talentos. Se o que você quiser fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente e faça-o. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer se você sofrer uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando, onde se encontrava, a pôr seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, persistiu no sonho até tomá-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Velan sonhava com uma cadeia de charutarias, transformou o sonho em ação e agora as charutarias unidas ocupam os melhores cantos na América. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que voasse. Atualmente podemos ver evidências no mundo inteiro de que o sonho era sensato. Marconi sonhou com um sistema que utilizasse as forças intangíveis do éter. Provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio e televisão do mundo. Pode interessar-lhe saber que os amigos de Marconi fizeram-no ser detido e examinado, num hospital psiquiátrico. Quando ele anunciou que descobrira o princípio através do qual poderia enviar mensagens pelo ar, sem o auxílio de fios ou quaisquer outros meios físicos de comunicação. Os sonhadores de hoje passam melhor. O mundo está repleto com uma tal quantidade de oportunidades, que os sonhadores do passado jamais conheceram.